poder cultuar com os irmãos. Eu sei que eu fiquei um pouquinho meio sumido, mas eu estava em período aí de campanha, né? Como eu apoiar um candidato aí, eu teria que estar com ele no período de campanha, mas eu não deixei de estar aqui orando pelos irmãos aqui por esta casa, que nós temos um carinho e nós amamos, amém? Mas antes de preparar a palavra, eu queria tocar um louvor com vocês aí. Amém. E eu sei que Deus já falou no teu coração. Deus, Ele tem trabalhado aqui nesta noite. Deus me deu uma palavra e terei trazendo essa palavra de Deus para a tua vida. Amém? Pode se sentar, vamos louvar comigo o hino. Vou estar tocando, né? E eu quero que você que sabe cantar, nos ajude aí, louvando ao Senhor conosco. Amém?
vais adorar o Senhor Jesus nesta noite? Amém, irmãos? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Pode continuar no som dele. Sentimos a presença de Deus aqui neste local. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Toda a igreja achou, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim, e te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Enquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagado. E disse-lhe Eli: até quando estás embriagado? Aparta de ti o vinho. Porém Ana lhe respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Amém? Pode se sentar nesta noite, dando glória a Deus. Amados irmãos, acabamos de fazer menção em um texto, esse texto que nós lemos aqui nesta noite. Ele conta uma história, e essa história é uma história que eu vejo que, apesar de anos, é uma história que ainda brada em nossos corações, porque vai narrar uma história de um homem e suas duas mulheres. Quem era esse homem? A Bíblia relata que era um homem chamado por Eucana. Eucana, ele era um homem temente ao Senhor. Ele, porém, se casa com duas mulheres. A primeira mulher que ele se casa se chama por Ana. Ana, a Bíblia relata que nós lemos, era uma mulher que era estéril. Mulher estéril naquela época era uma mulher que o povo lhe conhecia como uma mulher amaldiçoada por Deus, porque naquela época as mulheres elas tinham valores, e os valores daquela mulher tinha em ter filhos, porém filhos homens. Quanto mais filhos homens ela tinha, mais valores ela tinha na sociedade. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus. Essa promessa foi feita lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo, se eu não me engano, capítulo 3, a partir do versículo 15, quando o próprio Deus disse que da semente dele nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então havia uma promessa de Deus, então o povo aguardava a essa promessa. Mas aqui lemos uma palavra que tem uma mulher que ela é estéril. Imagine uma mulher quando se casa, não às vezes no período que ela está casada em meses, mas toda a família, para poder ficar totalmente completa, se quer ter filhos. E a Bíblia relata que Ana não podia
ter filhos. Então, por isso, ela era conhecida e chamada como uma mulher amaldiçoada por Deus. Eu imagino esta mulher andando na sua cidade, andando na sua vizinhança, e todos olharem para aquela mulher e a desprezar, porque é uma mulher amaldiçoada por Deus. Ninguém quer estar ao lado de uma pessoa amaldiçoada. Ninguém quer estar ao lado de uma pessoa que não gera. Aquela mulher não gerava. Então eu vejo que esta mulher era uma mulher que era desprezada dentro do seu convívio. Eu imagino essa mulher entrando nas festas. Eu imagino no começo as pessoas perguntando: será que vem neném? Eu imagino ela falando: daqui a pouco vem. Passa-se os anos e a barriga daquela mulher não cresce, a barriga daquela mulher não vai gerar. Então esta mulher, ela começa a se angustiar, começa a ficar atribulada, porque ela não pode gerar. E Eucana, ele vai tomar uma decisão, porque naquela época, se o homem casasse com a mulher e a mulher não gerasse filhos, ele poderia ter a sua segunda opção de ter uma mulher que gerasse filhos. E a Bíblia relata que Eucana, ele vai casar com uma mulher chamada Penina. Porém, essa mulher era uma mulher fértil, era uma mulher que o útero dela era um útero que gerava filhos. Mas a Bíblia relata que Eucana olhava para o coração de Ana e via a tristeza dentro do seu coração, porque a pior coisa é você viver dentro de um lar ou dentro de um local aonde não há uma alegria, aonde há uma tristeza. E o lar de Eucana, a princípio, era uma alegria, porque Penina gerava filhos, mas no mesmo tempo era uma tristeza, porque a mulher que ele amava não podia gerar. Ana passa-se ano e Ana se entristece cada vez mais. Você conhece alguém assim? Alguém que não pode gerar? Alguém que tenta sempre algo e nunca consegue? Estava aqui pensando algo que interessante, que existem vários poços que a pessoa cava. Existe aquele poço que você cava e você encontra água e depois a água seca. Por quê? Porque aquele poço é apenas para você beber esta água e depois você tem que trabalhar para você poder cavar outro poço, para que a outro poço possa te dar água. Mas quando você cava um poço, aonde você encontra uma veia d'água, aquele poço dá água para você, água para o teu filho, água para a tua família e água para a tua geração. Você tem que saber qual é o poço que você está bebendo água. Se é um poço aonde você bebe água, que a água é em fartura, ou é um poço que você está bebendo água apenas para matar a sua sede, e depois você tem que continuar cavando para você ver qual é o poço certo que você precisa cavar, que vai dar água na sua geração. Só que Ana estava vivendo uma situação difícil dentro do lar dela, e a Bíblia relata que Penina a irritava. E a Bíblia relata que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Quando a Bíblia fala que o Senhor havia cerrado, porque ela poderia gerar filhos. Ela poderia, mas o próprio Deus interviu. Tem coisas na nossa vida que é Deus que intervém. Tem coisas na nossa vida que Deus ele corta. Tem coisas na nossa vida que Deus realmente ele complica, mas depois explica. Existe situação dentro do teu lar que ele complica,
Existe situação na tua vida que ele enrola, mas no final ele desenrola. A Bíblia relata que as coisas que eu faço hoje, vós não compreendes agora, só compreenderás amanhã. Tem coisas na nossa vida que aconteceu há 10 anos, que só hoje a gente consegue entender. Quantas provas eu já passei na minha vida, quantas lutas eu já passei na minha vida, quantas perseguições eu já passei na minha vida. Hoje eu vim dentro do carro hoje com o pastor Fabiano, a gente contando um pouco de experiência que a gente teve. Eu estava falando com ele, rapaz, se todo mundo dessa geração entendesse o que a nossa geração passou, hoje não seria cristão. Porque para ser cristão, na nossa época, era uma geração difícil. Era uma geração que a gente não tinha um pastor como um amigo ou como um pai. Se a gente viesse contar qualquer coisa de erro, qualquer coisa que nós errássemos, porque a gente havia um temor tão grande, logo o pastor falava, disciplinados, fica no banco 3, 4, 5 meses, 10 meses, um ano. A gente assim ficava no banco e o pessoal falava, rapaz, será que ele vai aguentar? Bota a disciplina, vamos ver se ele vai aguentar. Mas nós aguentava. Por quê? Porque a gente estava agarrado, sabe aonde? Era na palavra. Quando você tem um pastor que é teu amigo, meu irmão, glorifique ao Senhor. Porque o que nós passamos na década antiga, meu irmão, não era fácil. E aqui nós estamos vendo uma pessoa que está passando anos da vida dela querendo entender por que ela não está gerando. Você já parou para você entender por que você não está gerando? Você já parou para entender a prova que você passa dentro do teu lar? A perseguição que você passa dentro do teu lar? Ou algo que você quer tentar chamar a atenção, que as pessoas não conseguem ver isso para você? Já parou para você para pensar por que está acontecendo tudo isso na tua vida? Por que tanta perseguição? Por que tanta luta? Por que tanta penina que pega no teu pé? Você já parou para pensar? Glória a Jesus. Mas uma coisa é certa: se não tivesse penina, Ana também não ia acontecer o milagre. Tem que ter a penina, tem que ter o gigante, porque se não tivesse o gigante, Davi não apareceria para poder derrotar e o nome de Davi ser anunciado sobre os 4 cantos da terra. Tem que acontecer a perseguição, tem que acontecer o problema, tem que acontecer para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Você está gerando? Por que você não gera? Eu falei para o Samuel, um dia desse, que o ministério tem que ser geradores. Você já gerou uma jovem aqui para a igreja? Eu, músico, já gerei outro músico? Eu, obreiro, já gerei outro obreiro? Eu, ovelha, já gerei outro ovelha? Se nós não estamos gerando, tem alguma coisa errada. Meu Deus. Lembra de Davi? Já desse eu estava conversando com o Samuel sobre Davi. Lembra de Davi? Por que Davi matou o leão e por que Davi matou o urso? Você já parou para pensar dentro desse texto? Estava isso um dia desse, conversando com o Samuel. Eu falei assim, Samuel, vamos preparar uma mensagem nova aí para pregar. Só que eu já vou logo sentar logo um pouquinho aqui. Como é que ele fica? Já parou para pensar por que Davi matou o leão e matou o urso? Vou te explicar porque Deus me deu. Sabe por quê? Você tem um animal dentro de casa? Alguém tem algum animal de estimação dentro de casa? Eu tenho. Tenho uma gata, tenho um cachorro. Se alguém fizesse alguma coisa com a sua gata, com o seu animal, o que você faz? Você vai atacar. Por quê? Porque você criou um convívio com aquele animal. Davi não tinha prazer de estar dentro da casa dele. Porque às vezes o nosso prazer é melhor lá fora do que aqui dentro. Porque quando Davi chegava dentro de casa, Davi era desprezado. Lembra quando Samuel chegou lá e falou para Jessé, acabou-se, mas sempre só tem um. E ele não está aqui dentro, ele está lá fora. Porque dentro de casa ele era julgado, dentro de casa ele era massacrado, dentro de casa ele chorava. E qual era o melhor convívio dele? Era no campo trabalhando. Meu Deus. Glória a Jesus. E o que ele vai criar com as ovelhas? Ele vai criar um vínculo com as ovelhas lá fora. Eu imagino que cada ovelha para ele tinha um nome, Fabiano. Tinha Joaquina, tinha Maria. Ele criou um vínculo porque o maior tempo que Davi passava era onde?
não tinha prazer. Quantas pessoas não têm o prazer de estar dentro de casa? Quantas pessoas, Fabiano, preferem estar na rua do que dentro de casa? Porque dentro de casa é julgado, porque dentro de casa é massacrado, porque dentro de casa tem penina, porque dentro de casa tem gigante, porque dentro de casa tem pessoas que não te entendem. O que ele faz? É melhor me agarrar a ovelha. Então, como não? O urso vinha, ele falava assim: ei, o urso pegou a Maria, que era o nome da ovelha. Ei, urso, não mata a Maria não, porque eu gosto da Maria. A Maria para mim é importante. O convívio, ele passou a ter um vínculo especial com as ovelhas lá fora. Por quê? Porque dentro de casa ninguém amava ele. Meu Deus. Ninguém amava ele dentro de casa. Até o seu pai esqueceu. Até o seu pai esqueceu. Ninguém amava ele. E à toa que Samuel falou: ei, só assentaremos à mesa quando ele chegar. Primeira vez que Davi vai sentar na mesa. Meu Deus. Primeira vez. Foi no dia que a exaltação de Deus chegou na vida de Davi. Davi fora. E essa mulher, ela passava esse período, problema dentro de casa. Aí tu fala, por quê? Porque quando ela chegava lá fora, era diferente. Ela já era julgada. Aonde ela passava, o povo falava: lá vai uma mulher amaldiçoada por Deus. O que era melhor não fazer? Se trancar dentro do quarto. Quem não se tranca dentro do quarto e não quer sair mais? Não é à toa que hoje as maiores doenças que hoje nós vimos na humanidade é a depressão. Irmão, quanto de gente que eu ouço conversar comigo e fala: rapaz, eu tive depressão, eu estou com depressão, eu estou acabando a minha vida, eu só quero ficar dentro do quarto, eu só quero ficar dormindo, eu não quero saber mais da vida, acabou tudo para mim, eu tentei várias coisas e não consigo, eu estou tentando isso e não consigo, não dá mais para mim. A depressão hoje é o mal certo. A doença que está mais matando hoje, se você analisar e ver, é a depressão. As pessoas estão se acabando, até pastores se mataram por causa da depressão. E Ana, ela já estava desse jeito, frustrada, com a vida acabada. Mas a Bíblia relata que Eucana vai dizer para ela: mulher, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eucana estava dizendo para ela: beleza, eu tenho filhos, mas o meu amor que eu tenho contigo é mais importante do que os 10 filhos. Só que tem um porém. Aonde está a chave de Deus aqui para a vida de Ana? Sabe onde está? A Bíblia relata foi quando ela se levantou. A Bíblia relata que ela se levantou. Sabe para onde que ela foi? Ela foi para o templo. Quem entendeu o que Deus está falando aqui? Glória a Jesus. Ela se levantou e foi o Meu Deus. E sabe o que ela vai falar no tempo? Senhor, se tu me deste um filho, ela vai falar assim, ó: não vai ser meu, vai ser seu. Glória a Deus. Aleluia. Dá para dar uma glória a Deus aí? Meu Deus. Senhor, se tu abrires a minha madre, o filho não é meu, o filho é teu. Senhor, se tu me deste uma empresa, a empresa não é minha, a empresa é sua. Senhor, se tu abrires a porta de emprego, o emprego não vai ser meu, o emprego vai ser seu. Sabe por quê? Porque quando você coloca o que não é teu para Deus, as coisas acontecem, Deus planeja e Deus faz crescer, Deus faz prosperar, Deus ele faz o negócio ficar. Glória a Deus. Agora, quando você fala é meu, meu irmão, vai. Deus só concede para ela, pastor, porque ela fala aquilo que Deus queria ouvir. Sabe por que você não recebeu ainda? Porque você não falou o que Deus quer ouvir. Deus sabe, tá? Pensa que você também sabe. Você sabe.
O que Deus ele quer ouvir? Eu acho que ele quer fugir, quer dar uma fugidinha, não vou falar isso não, que é bravo. Mas você sabe, para você receber o que você precisa entregar o que Deus quer ouvir de você. E Deus queria ouvir isso dela. Quando ela orava, Senhor, me dá um filho para mim, Deus falava, deixa vai ter cerrado, deixa cortado, ela não vai gerar não. Aí vinha a oração, Senhor, a Penina está me zombando de mim, a Penina só está falando de mim, está rindo da minha cara, me dá um filho. Aí Deus fala para ela, não, tranca, deixa trancado. Mas por que Deus não vai passando o ano e vai nascendo filho? Ana vai vendo o filho nascer, e ela falou, Senhor, nasceu mais um filho de Penina, Senhor, me dá um filho. E Deus fala, não, magre, trancado. E vai passando o ano, aí Ana vai ficando dentro do quarto, e Ana vai falar assim, não, eu não aguento mais, eu vou entrar no tempo. Senhor, se tu me deste o filho é teu, o filho é teu. Aí Deus vai falar, então abre a mão dela agora, aleluia, abre as portas para ela agora, abre as portas para ele agora, porque agora ele falou que não é dele, mas é meu, então tudo aquilo que você entrega para ele, Deus projeta. Olha aí, levanta a tua mão que eu quero profetizar, levanta a tua mão, que eu quero profetizar. A partir de hoje, sexta-feira, neste culto, você que está me ouvindo aí fora, porque eu sei, eu estou sentindo que tem alguém ouvindo aí fora, aleluia, Deus manda dizer assim para você nesta noite, quando você colocar aquilo na mão dele, ele manda dizer para você que ele vai projetar, ele vai fazer crescer, ele vai fazer crescer. Olha Deus fazendo crescer hoje na tua vida. Eu estou vendo Deus hoje fazendo coisa financeira crescer, eu estou vendo Deus hoje fazendo coisas espirituais crescer. Senhor, porque tu não me cura? Porque a glória não é tua, a glória é dele. Tu quer que Deus te cura do câncer? Fala, Senhor, se tu me cura, a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu. Olha Deus fazendo milagre aqui hoje. Olha o Espírito Santo passando aqui no meio da igreja, porque Deus está dizendo, meu filho, alguém aqui entendeu que aquilo que ele pede não é dele, mas é meu. Levanta a tua mão, você que crê na bênção. Levanta a mão, você que crê na vitória. Deus está aqui. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ela fala, eu imagino que Deus fala assim, coisa, anjo, desce lá, abre a madre dela. Sabe por quê? Porque eu não escolhi ela para gerar filhos. Eu não escolhi ela para gerar filhos, mas eu escolhi ela para gerar história. Glória a Deus, aleluia. História. Meu Deus. História. Deus escolheu você para gerar história, Josué. Olha, Deus escolheu você para gerar história. Meu Deus. Pastor Fabiano, Deus escolheu você para gerar história. Pastora Michele, Deus escolheu para gerar você história. A Marô que estava dirigindo, Deus escolheu você para gerar história. A esposa do Paulo, Deus escolheu para você gerar história. As meninas que estão ali atrás, Deus escolheu vocês para gerar história. Samuel, Deus escolheu para você gerar história. Aleluia. Quanto maior a prova, também maior é a vitória. Aleluia. Guarda isso na tua vida. Nada acontece por acaso. Nenhuma perseguição é à toa. Nenhum problema é à toa. Tudo que Deus faz é bom. Eu nunca vi o que Deus faz errado. Tudo que eu já vi, tudo que Deus faz é bom. Ainda que seja amargoso, mas no final é bom. Deus é contigo, irmãos. Esta é a palavra que eu deixo no teu coração aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você guardou esta palavra na palma do seu coração e que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.